Bom dia, meus queridos. Tudo bom? Como estamos? Hoje nós vamos falar sobre a energia. Que energia é essa que a gente vai falar? Vários tipos. Energia elétrica, outros tipos de energia, a sua forma de transformação. Ou seja, vamos falar um pouco sobre energia e as suas transformações. Energia ou a transformação de energia é o processo de mudança de energia de uma forma para outra. Esse processo acontece o tempo todo, tanto no mundo como dentro das pessoas. Quando as pessoas consomem alimentos, o corpo utiliza a energia química das ligações dos alimentos e transforma em energia mecânica, uma nova forma de energia química ou energia térmica. O estudo de transformação da energia é importante na aplicação das ciências físicas. A capacidade de transformar energia automatiza, gera luzes, diverte e aquece o mundo de maneira surpreendente. Então, a gente tem energia em toda parte do mundo, em todos os pequenos pontos que a gente acha que não existe. O nosso corpo é eterna energia. Tudo que a gente faz vem de energia. E aí, de onde vem essa energia que a gente consegue desenvolver nossas atividades? Dos nossos alimentos. Quando a gente se alimenta bem, a gente tem energia, a gente tem força, a gente tem vitalidade para fazer as coisas que a gente precisa. Quando a nossa alimentação não está tão boa, a gente se sente fraco, a gente se sente cansado. Isso é o quê? É falta de energia, é falta de alimento no nosso corpo, tá certo? Compreende-se por energia a capacidade de realizar trabalho, ou seja, fazer alguma coisa, desenvolver determinadas atividades. E elas podem ser classificadas de duas maneiras. Eu tenho as energias de fontes renováveis, que não se esgotam na natureza, a gente vai ter sempre, e aquelas energias não renováveis, são as que se esgotam e vai chegar um ponto em que eu não vou ter mais. Nós vamos conhecer as duas, certo? De acordo com a gente for conhecendo os tipos de energia, eu vou mostrando para vocês as que são renováveis, ou seja, a gente vai ter sempre disponível no meio ambiente, e aquelas que não são renováveis, que vai chegar um ponto em que a gente não vai encontrar mais, ela vai se esgotar na natureza. As energias que utilizamos no mundo inteiro é principal a energia elétrica. A energia elétrica ela pode ser obtida de algumas maneiras. As usinas hidrelétricas, que são as mais conhecidas, que é aquela produzida a partir de água, a energia solar, a energia nuclear e a energia eólica. Dessas 4 energias que foram citadas, eu vou ter apenas a energia nuclear, que ela é considerada como uma energia não renovável, certo? A energia hidrelétrica, a nuclear e a eólica são energias renováveis, são fontes de energia que vão estar sempre disponíveis para nós na natureza. Vamos conhecê-las. A energia eólica é a energia que provém do vento. Na atualidade, utilizam-se a energia eólica para mover aerogeradores, que são como se fossem umas hélices de ventilador bem hélices de... Ai, caramba, esqueci o nome, minha gente. De helicóptero. Como se fossem umas hélices de helicóptero bem grandona, que ela gira de acordo com o vento vai batendo. Então, são grandes turbinas colocadas em lugares com muito vento. Essas turbinas têm a forma de catavento ou de moinho. Esse movimento através de um gerador produz energia elétrica e precisa se agrupar em parques eólicos. Os parques eólicos são mais ou menos isso que vocês estão conseguindo visualizar aí na imagem, certo? Então, são locais grandes, com bem aberto, que tem uma grande ventilação, e aí de acordo eles vão girando essas hélices que vocês estão visualizando, essa hélice ela vai captando a energia dos ventos e transformando ela em energia elétrica. A energia solar é a designação dada a todo tipo de captação de energia luminosa, energia térmica, que no caso é a energia da luz do sol, proveniente do sol e posteriormente transformação dessa energia captada em alguma forma utilizável pelo homem, seja diretamente para o aquecimento de água ou ainda como energia elétrica ou energia térmica. A energia luminosa é uma fonte inesgotável. Nós sabemos que o sol
está aí para todos nós. Não é isso? Então, ele é uma fonte renovável, é uma fonte que não vai se esgotar, que nós vamos ter sempre disponível na natureza. E aí tem algumas pessoas em determinados locais que utilizam a energia do sol para aquecer a água dentro de casa, locais que são bastante frios e que precisam de água quente não só nos chuveiros, mas também em todas as torneiras da casa. Como também tem a questão de você transformar essa energia não só para aquecer a água, mas também para transformá-la em energia elétrica. Hoje em dia está sendo muito utilizada, ela é mais econômica do que a energia elétrica a partir das hidrelétricas que chegam nas nossas casas. Então, o custo é alto para você instalar a parte do aparelho, as placas que absorvem a energia e a transformam em energia elétrica. Mas depois da montagem, ela se torna bem mais econômica porque você não vai ter um custo maior. É somente ter sol e, as placas absorverem o sol e transformá-las. Então, não se torna um custo tão alto. Esses são os tipos de placas que absorvem a energia solar e as transformam em energia elétrica. Se você observar, abaixo dessa torre, tudo isso aí são placas que absorvem a energia solar. E todas elas irão transformar em uma grande quantidade de energia elétrica. Então, em Campinas, São Paulo, é uma das cidades hoje que é muito utilizada a energia solar, certo? Aqui em Barcelona, na Espanha, observa a quantidade de placas. Então já é muito utilizado, é uma energia que ela não agride a natureza, diferente das nossas usinas hidrelétricas, por exemplo, que nós vamos ver mais à frente. Então ela se renova, ela não é inesgotável porque o nosso sol está aí sem previsão de ir embora, né? Assim. Então, além da gente ter uma energia mais barata, a gente tem uma energia que ela não está prejudicando o meio ambiente. A energia nuclear, que é a minha considerada energia não renovável, ela também chamada de energia atômica, é obtida a partir da fusão de núcleo de átomos de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. A energia nuclear mantém unidas as partículas do núcleo de um átomo. A divisão desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grande quantidade de energia. É mais ou menos assim. Os átomos eles ficam nesse que chama-se aí de reator. Vocês podem observar aí na imagem. Então, dentro desse reator, ele vai passar por um processo químico e ele vai se dividir. Quando ele começa a acelerar o seu processo, ele vai aumentando a sua carga de energia. Essa carga de energia vai passar para as turbinas e das turbinas ela vai passar para o gerador elétrico e vai trazer energia elétrica. A questão da energia nuclear ela é muito complicada, porque está se trabalhando com produto químico. Então, se eu estou trabalhando com produto químico, qualquer problema pode ocorrer graves acidentes. Então, é uma energia que ela agride muito o meio ambiente. Os seus resíduos precisam ser guardados em túneis. E aí, o que vai se fazer com esses túneis lá na frente? Então, assim, é uma fonte de energia? Mas ela não é uma fonte de energia nem confiável, nem uma fonte renovável e uma fonte que pode causar sérios problemas mais à frente. Quais são as vantagens dessa energia? Não contribui para o efeito estufa, porque ela não produz nenhum tipo de gás. Não polui o ar, como o gás de enxofre e nitrogênio. Não utiliza grandes áreas de terreno, a central de pequenos espaços para sua instalação, porque as usinas elas são pequenas em determinados locais, até porque ela não requer de uma grande quantidade de aparelhos para produzir energia. Não depende da sazonalidade climática, no caso das nossas energias que já foram citadas, tanto o vento quanto a energia eólica, quanto a energia nuclear, a energia solar. Eu preciso de efeitos. Eu preciso do sol, eu preciso do vento, então no caso da energia nuclear ela não tem essa dependência. Pouco ou quase nenhum impacto sobre a biosfera, porque se ela não gera resíduos gasosos, então ela também não vai ter nenhum prejuízo maior contra ao nosso processo ambiental. E grande disponibilidade de combustível. Existe uma grande quantidade de urânio disponível para que se possa fazer essa produção. Então, eu tenho muita matéria-prima, mas aí a gente vai ver as desvantagens agora.
Necessidade de armazenar os resíduos nucleares em barris isolados e protegidos. Não pode entrar em contato nenhum com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de planta. Necessidade de isolar a central após o seu encerramento. Por exemplo, existe uma usina, vamos dizer, aqui em Bom Conselho. Essa usina foi desinstalada, por exemplo. Então, depois que essa usina é desinstalada, todo o local deve ser isolado. O local ao redor dessa usina. E dependendo do tamanho dela, pode-se aumentar uma área maior de terreno para que ninguém tenha acesso a esse local. É mais cara quando comparada às demais fontes de energia, porque a extração de urânio não é fácil, não é simples. Dificuldade de armazenamento. Os resíduos produzidos emitem radioatividade durante muitos anos, então não é algo que, por exemplo, uma usina que ela para de ser utilizada hoje, por exemplo, daqui a 20, 30 anos ela ainda tem uma radioatividade muito grande. Então não é algo que ele vá daqui a 1 ano, 2 anos, ele vá se degradar. Não, é radioatividade pura, então vai existir por milhões de anos. Dificuldade de armazenamento de resíduo, principalmente em questões de localização e segurança. Porque, como foi citado no primeiro item, ele tem que ficar isolado em barris. E aí, se você produz muito, você vai ter muito resíduo. Você vai estocar esses barris em qual local? Quais as seguranças que você pode ter que você vai estar estocando aquilo dali em determinado local e eu não vou ter nenhum problema? Eu não vou ter nenhuma explosão, por exemplo, já que eu estou trabalhando com radioatividade. Pode interferir com os ecossistemas. Se eu tiver um problema em uma usina nuclear, acabou-se. Todo o ecossistema daquele local vai ser prejudicado. Grande risco de acidente na central nuclear. E aí os acidentes causam problemas sérios. Existem 2 acidentes bem citados, bem conhecidos, que o pessoal já falou bastante. É da usina de Chernobyl, na União Soviética, e a usina de Fukushima, no Japão. Todos eles, tanto a da Chernobyl quanto a de Fukushima, elas foram acidentes sérios e que causaram uma devastação enorme. Essa é da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Se vocês observarem a situação em que ficou o local, e vocês podem analisar a dimensão. Por quê? Porque na cidade de Chernobyl, nesse local, não se mora mais ninguém. Toda a cidade foi retirada das pessoas, porque a quantidade de material radioativo é muito grande no local. Então não pode existir vida humana e muito menos vida vegetal. Ou seja, um acidente nuclear, ele retira a vida dos seres vivos daquele local por completo. Mais imagens. Isso aqui são problemas com as pessoas, problemas radioativos. Existem questões de mutação. Eu acho que vocês já devem ter visto, alguém deve ser muito fã até dos... aquele filme que tem os mutantes. Isso é um tipo de mutação. E isso é real. Os mutantes é ficção. Mas se a gente trazer os mutantes da ficção para a nossa vida real, eles tiveram contato com algum material radioativo para que acontecesse aquele tipo de mutação em seu corpo. Então, os problemas nas usinas estão relacionados a isso. A grande quantidade radioativa termina causando mutações nas pessoas e termina causando esse tipo de problemas que vocês estão vendo. Essa é na usina de Fukushima, no Japão, uma grande explosão a partir de um terremoto. Nesse caso não foi um acidente de uma causa humana, foi um terremoto que causou problema na usina de Fukushima. E aí toda a cidade também foi isolada. Ninguém pôde morar mais nesse local por conta da quantidade de material radioativo presente no ar. A nossa usina hidroelétrica, que é a nossa de energia elétrica, a eletricidade pode ser absorvida pela força da água, que no caso é hidrelétrica, por isso hidroelétrica, porque hidro vem de água, pelo vapor da queima de combustíveis fósseis, que são as termoelétricas, muito pouco usada, e pelo calor produzido pela fissão de urânio
no núcleo do reator. Existem 3 tipos de usinas que reagem com eletricidade: a energia térmica, a energia sonora e a energia luminosa, e a energia mecânica. Todas elas, digamos assim, estão relacionadas à questão da nossa energia elétrica. O calor, no caso da energia térmica, é a modalidade que migra sempre de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, atingindo o equilíbrio térmico entre os corpos. Causa-se a migração de energia térmica entre eles, visto que calor é energia em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Por exemplo, quando você está com frio, o que é que você faz? Você coloca um casaco. Por quê? O material do casaco, a lã do material, ela é quente. Então, o calor do casaco vai passar para o seu corpo e você vai ficar em equilíbrio térmico. Aí você não vai sentir frio. O ferro de passar, ele está frio. Quando você coloca ele na tomada, que ele começa a aquecer, a energia transmitida do ferro, da energia elétrica para o ferro, vai passar para a roupa. Então, eles entram em equilíbrio térmico. Então, o que é energia térmica? É a temperatura de um corpo que vai ser transferida para outro, para que os dois entrem em equilíbrio térmico, tá certo? Às vezes até uma pessoa, quando tá com frio e chega perto de alguém que tá quente, ela abraça, qual a intenção dela de abraçar? Ela também se aquecer. Então, a energia térmica é essa transferência de calor, essa transferência de temperatura de um corpo para outro. A energia sonora e a energia luminosa, essa é bem fácil da gente transformar. Energia sonora é o que a gente escuta, por exemplo, nas televisões. Quando você liga a televisão, você escuta a voz das pessoas que estão conversando na televisão. Então, eu tenho a energia sonora. E a minha energia luminosa, a claridade, a visualização que você tem na televisão. Então, eu tenho 2 exemplos em um único aparelho na televisão, porque eu posso ter as lâmpadas incandescentes, que também são formas de energia luminosa, e eu tenho a energia sonora, que é ouvir a voz das pessoas através da televisão. Então, esses são os 2 tipos de energia bem simples de se conhecer. E a energia mecânica, usada nas indústrias automobilísticas para os trabalhos pesados. A energia mecânica pode ser interpretada como a soma de energia cinética e potencial que um determinado corpo possui. Nós vamos conhecer as duas, tá? A energia cinética e a potencial. A energia cinética de um corpo está associada ao movimento que ele possui. A energia potencial está associada à posição de um corpo em relação a um determinado referencial. Vamos conhecê-las mais profundo. Energia de movimento. Então, a minha energia cinética é a energia que dá movimento. É o caso de um corpo que recebe energia em forma de trabalho e todo este trabalho se converte em energia de movimento. Quando você está correndo, o que está fazendo você correr? A energia cinética, o seu movimento. Quando você joga a bola para alguém, a bola está em movimento, então ela está em energia cinética. Então, energia cinética é a energia que dá movimento a um corpo. Ela faz com que o corpo trabalhe, ele se movimente. A minha energia potencial, ela pode ser dividida em 2 grupos, certo? Eu vou dividir ela entre gravitacional e a minha potencial elástica. Por que energia potencial? É a energia armazenada nos corpos, é a energia que está no corpo e ela só vai ser utilizada se necessário. Por exemplo, o peixe que apresenta energia potencial gravitacional, ao iniciar um movimento de saída do corpo, esta energia é convertida em energia cinética. Então, a energia que está no corpo dele é energia potencial gravitacional. Ele está no corpo e ele vai dar aquele impulso para sair daquele lugar. É igual você estar sentado e você coloca aquela força para você levantar. Então, essa força é o que a gente chama de potencial gravitacional. Quando você sai do lugar, quando o peixe passa para outro lugar, então ele está em energia cinética, porque ele já está se movimentando. Mas essa força de levantar de um lugar, esse impulso de você se direcionar para outro lugar, é o que a gente chama de potencial gravitacional. E a minha potencial elástico, que seria? Essa é mais simples, porque aí você vê a corda esticada de um arco e flecha, porque é a partir do momento em que ele puxa o elástico, que ele solta, a flecha ela é direcionada em movimento. Então, por que elástica? Porque ela tem um movimento de ir e voltar.
Se você pegar uma liga de cabelo, você estica, quando você solta ela, volta ao seu estado normal. Então, isso é energia elástica. É essa energia que faz com que o produto ele se desloque e ele volta ao seu estado normal. Existem outros tipos de energia, além das energias que a gente já citou. E aí eu vou falar de algumas delas para vocês. Uma delas é o biogás. Ele é o resultado de uma digestão anaeróbica. O que é uma digestão anaeróbica, professora? É a respiração, ou seja, a digestão na ausência de oxigênio. Quem faz isso? Principalmente as bactérias. Elas conseguem se reproduzir, conseguem fazer o seu processo de digestão sem precisar de oxigênio. Decomposição de material orgânico por meio das bactérias. Como é uma digestão anaeróbica, sem oxigênio, então eu preciso das bactérias para fazer o meu processo. Quais são os resíduos desse produto? Água e resíduos principalmente de vacas, certo? Nós vamos conhecer bem direitinho. Atmosfera deficiente em oxigênio. Então, eu vou ter uma atmosfera, nesse caso do biogás, com ausência do oxigênio. Por quê? Vou mostrar. O biogás ele é produzido nesses biodigestores que vocês estão vendo aí na imagem. Então, o que eu preciso para produzir o meu gás? Preste atenção. Eu tenho o que a gente chama ali de dejetos. O que são exatamente esses dejetos? Esses dejetos são principalmente fezes de vacas, de boi, certo? As fezes são colocadas nesse local. É colocada uma certa quantidade de água e dali ele desce para esse tubo maior, que é o que a gente chama dessa manta de PVC. Na manta de PVC, a parte embaixo onde ficam os dejetos, eu vou ter ali as minhas bactérias realizando o seu processo de digestão. Ao realizar o seu processo de digestão, elas produzem gás metano e dióxido de carbono, e é esse gás que é utilizado nas cozinhas, certo? Então, eu vou ter o biogás, que a maioria dos locais onde existe esse tipo de biodigestor são principalmente em sítios por conta dos dejetos que são utilizados para a produção do biogás. E aí as pessoas utilizam principalmente nas cozinhas, ao invés de utilizar o gás comprado nas indústrias, eles utilizam o gás produzido a partir desses biodigestores. Ele funciona muito bem nas casas, é o mesmo gás, praticamente a mesma função do gás que a gente compra, e é de certa forma mais barato e não agride tanto a natureza, certo? Porque ele é um gás, de certa forma, produzido a partir de bactérias e não a partir de outros tipos de materiais, tá certo? O restante do biogás, o biogás é utilizado na cozinha, principalmente nos fogões, mas eu tenho também os fertilizantes que são produzidos a partir da digestão das bactérias, que aí eu posso utilizar nas lavouras na minha própria fazenda. Então, os biodigestores, eles têm uma utilização muito boa nas fazendas por conta disso. Todo o material que é produzido nele pode ser reutilizado na fazenda, tá certo? Vamos conhecer outros tipos de energias não renováveis. Nós falamos da energia nuclear, que é uma fonte não renovável, mas existem outras. No caso, o carvão, o petróleo bruto e o gás natural, certo? O petróleo é um combustível fóssil produzido há milhões de anos atrás pela pressão no material orgânico e hoje é encontrado em algumas zonas no subsolo da Terra. É a principal fonte de energia atual. O petróleo e o gás natural são encontrados tanto em terra quanto no mar, principalmente nas bacias sedimentares, onde se encontram meios mais porosos de reservatórios, mas também pode ser encontrado em rochas de embasamento cristalino. É de fácil transporte, mas o seu potencial destruidor do meio ambiente é muito grande, pois libera grande quantidade de CO2, que é o nosso dióxido de carbono, para a atmosfera, sendo um grande vilão do chamado aquecimento global, por causa de sua grande utilização nos meios de transporte, como carros e motos. Então, o petróleo ele é produzido a partir dos sedimentos de material orgânico de milhões de anos atrás, certo? Ele é retirado principalmente nas jazidas,
no fundo do mar ou em terra também. E aí ele é encontrado mais em reservatórios, em bacias sedimentares, e aí a gente já viu, bacias sedimentares é um tipo de rocha sedimentar feita a partir de sedimentos, nós já vimos isso, tá certo? E por quê? Porque é mais fácil normalmente como foi feito sedimentos, camadas e camadas e camadas, significa que ele vai ter uma quantidade maior de material orgânico nesses lugares, porque onde eu encontro maior quantidade, principalmente de fósseis, nas minhas rochas sedimentares, então também é onde eu encontro uma quantidade maior de petróleo. O petróleo ele é destruidor. Por quê? Se ele é retirado de um determinado local, existe um problema no seu transporte. O derramamento do petróleo no mar, ele causa problemas sérios ao ambiente marinho. Por quê? Ele mata uma grande quantidade de animais marinhos por conta do seu óleo que fica impregnado nesses animais. Ele impede a passagem da luz solar para dentro do mar para que aconteça a realização de fotossíntese. Se ele for queimado, por exemplo, na queima dos carros que utilizam petróleo, que utilizam diesel, utilizam gasolina, quando ele está queimando diesel, quando ele está queimando gasolina, ele está se movimentando, ele está produzindo uma quantidade muito grande de dióxido de carbono, o nosso CO2, o principal vilão do nosso aquecimento global. Então, o petróleo pode-se dizer que é a principal fonte não renovável que mais agride o meio ambiente. Ele agride o meio ambiente quando ele ainda é chamado de petróleo bruto, quando ele é retirado das jazidas, e ele agride o meio ambiente quando ele já está sendo desenvolvido, quando ele está sendo trabalhado já em grande quantidade nos carros e em inúmeros processos que são utilizados. Eu tenho também o gás natural, que é encontrado geralmente junto com os reservatórios de petróleo. Como é que acontece isso? Se eu tenho gás ou tenho petróleo, professora? No mesmo lugar. Só que é como se fosse, quando você começa a furar, a primeira camada que você encontra fosse de gás, que ele está ali parado. E aí depois do gás é que eu vou encontrar o petróleo. Por isso que eles são retirados no mesmo lugar. Eu vou ter a canalização para gás e eu vou ter a canalização para petróleo. É mais barato, menos poluente dos combustíveis fósseis, mas de mais fácil extração. Vem sendo utilizada principalmente pela indústria e pelos automóveis, mas vem sendo amplamente utilizado nas casas como gás de cozinha. Então, o nosso gás de cozinha, ele é extraído das jazidas de petróleo, juntamente com o nosso petróleo. Só que ele não vai agredir tanto a natureza. Por quê? Porque, de certa forma, ele não produz um outro tipo de gás além dele mesmo. Carvão mineral é uma das fontes de energia mais abundante, mas também uma das mais poluentes. É utilizada nas hidrelétricas, nas turbinas, tem ampla utilização nas indústrias como combustíveis, quase que principalmente. Esse carvão não é utilizado em churrasco, esse seria o chamado carvão vegetal. No planeta, os maiores produtores de carvão mineral são a China, os Estados Unidos, a Índia, a Austrália, África e Rússia. Então, o carvão mineral, diferente do nosso carvão utilizado para produzir o nosso churrasco do final de semana, ele é utilizado principalmente em indústrias. Então, ele tem ele produz gases poluentes muito grandes, porque a sua queima, ela é de fundamental situação. A queima do carvão mineral, ela é basicamente, se a gente fizesse uma comparação, mais ou menos como a queima do petróleo. Então, vamos dizer que a intensidade de problemas ambientais entre petróleo e carvão mineral estão bem juntos, estão bem próximos, tá certo? E o nosso carvão vegetal, que aí realmente é o carvão que a gente utiliza no nosso churrasquinho no final de semana. É uma substância de cor negra obtida pela carbonização da madeira ou da lenha. Churrasqueiras, fogões a lenha, considerando fitoterápico, carvão vegetal para o uso medicinal, como carvão ativado. Provém de certas madeiras moles e não resinosas. Obtido pela combustão incompleta, o que lhe confere a capacidade de absorvente. No cotidiano, o carvão vegetal é utilizado como combustíveis de aquecedores, lareiras, churrasqueiras, fogões de lenha, além de abastecer alguns setores de indústrias como a siderúrgica.
Então, o nosso carvão vegetal, ele não agride tanto a natureza, ele é feito a partir da queima da lenha. As pessoas fazem pequenos buracos no chão, coloca a lenha e cobre de novo com terra, e ali dentro a lenha queima. Depois que ela queima, ali dentro ela fica somente o seu carvão, que é o que a gente utiliza no nosso churrasco no final de semana. As pessoas que moram no sítio fazem o fogão a lenha, as lareiras para aquecer dentro da casa em locais muito frios. Então é um dos, digamos assim, das energias não renováveis, mas que não agride tanto o meio ambiente, por conta principalmente de onde ele vem, a partir da madeira. E aí, muito obrigada a todos, eu espero que tenham entendido, tá certo? Tentem utilizar as energias renováveis. Aconselho os pais de vocês no carro utilizar o biodiesel, porque ele é feito, ou álcool, porque são feitos de energias renováveis, como a cana-de-açúcar, como outros intensivos que não agridem tanto o meio ambiente. Então vamos fazer a nossa parte e buscar utilizar energias que não agridam tanto o meio ambiente e que não aumentem tanto esse aquecimento global que está causando tantos problemas para nós na nossa vida. Tá certo, meus queridos? Então, é isso aí. Até a próxima aula.